Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 2 do livro Forças para Recomeçar. Espero que vocês já estejam gostando do livro. Mas como sempre, antes de eu começar a narração, eu peço que você deixe o seu apoio ao canal. É sempre muito importante o apoio de cada um de vocês. Não custa nada, gente, e para mim significa muito. É o único jeito de eu manter o canal ativo com o apoio de vocês, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 2. Sérgio e Débora se reencontram. Durante o trajeto para casa, Débora e Sérgio conversaram muito e descobriram que estudavam na mesma universidade. Sério? Admirou-se ele, quase incrédulo. Eu curso psicologia lá. E você? Jornalismo, avisou a jovem, bem entusiasmada pela coincidência. A universidade é bem grande, com vários blocos. Talvez por isso nunca nos encontremos. Ah, então é assim. Como eu, você também arrumou um jeito de cabular aula. Ela brincou distraída. Enquanto dirigia, Sérgio riu muito à vontade e esclareceu, aproveitando a parada no semáforo. Não, foi só hoje. Detesto faltar, disse com belo sorriso ao olhar. Você não imagina como está sendo difícil eu concluir essa graduação. Às vezes somos solicitados para atender ocorrências demoradas e chego atrasada à aula, quando chego. Outras, a mudança na escala de serviço e tem que solicitar alteração ou permuta. Uma troca com algum colega. Isso não é fácil. Apesar de tudo, já estou no último semestre, graças a Deus, enfatizou sorrindo, satisfeito. É curioso você cursar psicologia. Por ser um policial, seria mais interessante cursar direito. Considero-me um bom policial, mas ele sorriu ao admitir. Sabe, creio que a função não seja boa para mim. Como advogado, eu seria péssimo. Riu alegremente. Por quê? Quis saber, muito curiosa. Acho que não tenho dom para lidar com as leis. Costumo me preocupar com as pessoas. Fico inquieto diante das injustiças e apreensivo para ajudar, mas nem sempre isso é possível. Por essa razão, decidi compreender melhor as pessoas e tentar ajudá-las de outra forma. Através de terapias, pode-se fazer alguém descobrir em si forças que desconhecia ter e se melhorar, destacar-se e até se curar, conforme o caso. Acho que temos algo em comum, ela comentou. O quê? Eu me preocupo com as pessoas, com os seus sentimentos e a realidade dos fatos. Mas, infelizmente, para alguns profissionais da área de comunicação e jornalismo, as tragédias das vidas alheias viraram atrações. Muitos perderam o respeito, falam ou escrevem sobre as pessoas sem a menor responsabilidade, fazendo acusações ou sensacionalismo, tirando a privacidade da vida alheia sem qualquer serventia útil para a sociedade. Não posso mudar o mundo, não posso mudar os profissionais, mas posso fazer a minha parte através de um trabalho limpo, vantajoso para aqueles que realmente necessitam. Puxa, ele admitiu, como é bom encontrar alguém com integridade profissional. Ela sorriu e Sérgio perguntou, em que você trabalha? Alguma revista? Não, quem me dera. Sou corretora de imóveis. Trabalho na área central, normalmente com locações para fins comerciais. Você é bem convincente. Deve ganhar bem só pelo seu modo de opinar, pois parece ter um dom natural de envolver e convencer as pessoas. Nem tanto, ela considerou rindo. Ah, quem sabe você conseguiria fazer meu pai vender aquela casa, brincou rindo. Não o convenço de modo algum. Não gosta de onde mora? Não. Minha família mudou-se para lá há alguns anos e até hoje não me acostumei.
Então, por que ainda mora com seus pais, Sérgio? Olhando-a rápido, riu ao dizer: policial não ganha tão bem assim. Apesar de meus 28 anos, moro com meus pais para conseguir pagar meus estudos. Lógico que ajudo em algumas despesas, mas elas dobrariam se eu alugasse um lugar. Até porque mal consigo sustentar esse carro. Brincou e riu com gosto. Eu tenho condições de ter um apartamento, afirmou de modo simples. Mas moro com meus pais, duas irmãs e um irmão. Apesar de, às vezes, não suportar meus irmãos, ainda estou lá. Riu. Sérgio a ouviu atentamente, sustentando leve e generoso sorriso nos lábios bem torneados. Ele estava curioso. Desejava fazer algumas perguntas, mas acreditava não ser o momento adequado. Afinal, tinha acabado de conhecer a moça e devia ser discreto. O rapaz admirou Débora desde o primeiro instante em que a viu assustada e bem atrapalhada segurando a menina. Ao vê-la sob forte emoção e lágrimas, observou sua sensibilidade e experimentou algo estranho quando encarou seu olhar carente que implorava por auxílio. Foi naquele instante que Sérgio precisou controlar o forte desejo de abraçá-la, a fim de ampará-la e confortá-la por tudo. Sentiu como se a conhecesse há tempos. Débora era uma moça bonita, elegantemente trajada e levemente maquiada. Parecia discreta e, ao mesmo tempo, direta em suas colocações. Tinha um corpo bem delineado, cabelos lisos, pouco abaixo dos ombros e suavemente clareados, combinando perfeitamente com sua pele alva. As unhas, delicadamente pintadas com uma cor transparente, davam um toque especial em suas mãos tênues e bonitas. Na esquerda, ostentava delicado anel de ouro. Ela era solteira. Ele sabia disso pelos dados pessoais mencionados durante a ocorrência. Muito observador, não viu qualquer aliança de noivado, o que o deixou mais tranquilo. Entretanto, seus pensamentos fustigavam para saber se a jovem tinha algum compromisso com alguém. Dificilmente uma moça bonita como aquela não teria um namorado. Dirigindo maquinalmente, ele prestava atenção em tudo o que ela falava. Propositalmente, fazia-lhe perguntas informais, só pelo prazer de ouvir o som suave de sua voz na fala bem ponderada e clara. Mas uma onda de insatisfação o abateu quando ela anunciou: minha rua é a próxima direita. Chegando ao referido endereço, ele perguntou: qual é a sua casa? É aquela ali, onde há uma árvore na calçada, apontou. Sérgio manobrou e estacionou o veículo frente à bela e grande residência. Encarando-a, sorriu ao brincar. Pronto, apesar de tudo, chegou à sua casa sã e salva. Débora ficou sem palavras, não sabia o que dizer e não tinha vontade de se despedir. Olhando-o nos olhos, experimentou a impressão de ter sua alma invadida e fatalmente atingida por uma sensação desconhecida que os dominou num profundo e sério silêncio. Longos minutos se passaram. Sérgio tentou disfarçar o sentimento que os envolvia. Fugiu-lhe ao olhar, comentando meio tímido, sussurrando quase sem querer. Que estranho. O quê? Ela quis saber. É que, sabe, posso jurar que já vi assassina antes e isso não me surpreende. Ela admitiu com voz meiga. Como assim? Tornou o rapaz. Breve pausa, e em meio ao constrangimento, Débora contou. Quando entrei na viatura e o olhei, bem, senti algo tão estranho como se só você pudesse me socorrer. Me entende? E ao chegarmos à delegacia, eu procurava me conter, mas implorava em pensamento que você me ajudasse. Sorriu sem jeito, encarou-o e revelou. Tive um dia difícil, e depois de toda aquela situação complicada, daquele monte de gente que estava ali com modos estranhos, agressivos,
Eu não queria ficar sozinha esperando para ser atendida. Queria te pedir para ficar comigo, mas seria ridícula, pois nem sabia direito seu nome. Porém, era como se eu o conhecesse, como se soubesse que iria me ajudar de alguma forma. Mas você precisou ir embora, e eu fiquei em desespero. Eu só estava cumprindo com o meu dever. Desculpe-me, mas não podia ficar ali. Não, Sérgio. O outro policial, sim, estava cumprindo o dever dele. Porém, você exalava algo mais humano e não mecânico para com o seu trabalho. Ele não disse nada e Débora prosseguiu em voz branda. Ao ficar sozinha na delegacia, tive uma sensação de insegurança, de um medo tão grande. Nenhum preconceito. É que não estou acostumada àquele tipo de ambiente e pessoas com aqueles modos e palavreados. Eu queria me sentir amparada, segura, e devo confessar, pensei muito em você. Foi como um pressentimento. Fiquei achando que o veria entrar ali a qualquer momento. Demorou demais para eu ser atendida. Estava tarde e me considerei boba por ter a ilusão de que você voltaria. Por que boba? Perguntou com um tom afável na voz. Boba, sei lá. Talvez por desejar a sua companhia E voltei. Demorei por ter de atender a um outro chamado, mas voltei. Tomei um susto ao reconhecê-lo. Sorriu com delicadeza. Quase não acreditei. Eu ia telefonar para o meu pai a fim dele ir me buscar e não sei por que não lembrei de fazer isso antes. Meu pressentimento se confirmou. Estou sentindo algo diferente com isso. É, aqui estamos, disse sorrindo. Sérgio, não duvido que você já tenha visto mentalmente essa cena antes. Acredito nisso e em muito mais. Parece que nos conhecemos. Revelou com firmeza e encarando-o, parecendo esperar uma resposta. Não duvido de seu pressentimento, replicou com um largo sorriso. Realmente fiquei preocupado com você naquele lugar, e nunca aconteceu de eu ficar inquieto por alguém após cumprir meu serviço. Alguns plantões, a delegacia tem um clima muito pesado, e uma moça como você não está acostumada àquilo. Não consegui esquecer a situação, e logo imaginei que demorariam muito para atendê-la. Por isso, antes de ir embora, decidi passar lá para ver se ainda estava aguardando e se precisava de ajuda. Muito obrigada por tudo. É bom encontrarmos pessoas humanas e prestativas como você em momentos conturbados. E também, obrigada por ter me trazido. Não me agradeça. Sua companhia foi um prazer. Débora estendeu-lhe a mão para um cumprimento, quando, na verdade, teve o desejo de abraçá-lo por tanta gratidão. Contudo, conteve-se. Vendo-a pegar suas bolsas, descer do carro e caminhar para o portão da requintada residência, ele suspirou fundo, experimentando uma sensação melancólica quando acenou ao ir embora. Tomado de estranha emoção, com a qual intimamente ficou insatisfeito pelo desfecho da despedida, Sérgio questionava-se sobre o motivo da jovem não lhe dar um cartão. Afinal de contas, viu-a oferecendo um para a mãe e o tio da menina perdida. Ele havia gostado tanto dela, pareceu-lhe tão grata pela atenção. Viu em seu olhar uma chama, um brilho expressivo nos últimos minutos em que conversaram. Entretanto, ela não manifestou qualquer desejo de vê-lo novamente. Deixando entristecer, o rapaz chegou à sua casa vivenciando um travo de decepção. Acreditou que uma moça tão bonita, inteligente e bem estabilizada financeiramente jamais deveria dar atenção ou se interessar por alguém como ele, que não passava de funcionário público, com um baixo salário recebido para trabalhar em favor da população. Dominado por certa angústia, entrou em casa, beijou a mãe e nada comentou a respeito. Explicou somente em rápidas palavras
o motivo de não ter ido à universidade. Todos já haviam terminado o jantar, e Débora não parava de contar detalhes do acontecido, mas foi atalhada da empolgação. Passar a tarde e o começo da noite em uma delegacia? Andar no carro da polícia? Você é doida varrida? Onde já se viu? Com deboche e ironia, exclamou Amy, irmã mais velha de Débora. Eu não tive escolha, tá? Defendeu-se a outra irritada. O que você faria em meu lugar? Ora, minha filha, criticou Amy em tom muito arrogante. Problema da mãe da menina, tá? Quem mandou ser descuidada? Que ótima mãe, hein? Você deveria ter me telefonado, Débora, exclamou o pai, senhor Alessio, em tom moderado. Não foi uma experiência agradável passar horas em uma delegacia. Não mesmo, confirmou Débora. Lá havia uma confusão a ser resolvida. Pessoas de um nível moral, sabe, né? Também um caso de homicídio. Nossa! As pessoas tinham de prestar depoimento e demorou tanto. Até chegar a minha vez para fazer o BO pelo furto do meu celular. Amy não suportou e tornou em tom de zombaria. Que gratidão os parentes da menina tiveram. Oh, largaram você lá, sozinha. Pobrezinha. A Débora sempre gostou de sofrer, Amy. Você ainda não se acostumou? Provocou Elcio, irmão de ambas. Amy e Elcio vão se danar, tá legal? Gritou Débora, reagindo abruptamente. Levantando-se, concluiu. Não sou uma inútil, incapacitada e dependente como vocês dois. Para mim, vocês são frustrados, debilitados de ações, produções próprias, e por isso só sabem alardear a boa vida que levam por terem um papai que os banquem. Olha que sua... Débora não esperou a réplica de Elcio. Dando as costas, saiu da sala de jantar a passos firmes e rápidos. Em seu quarto, a moça bateu a porta com força para fechá-la, demonstrando sua ira, e em seguida atirou-se sobre a cama. Estava extremamente nervosa. Amy e Elcio tinham o dom de irritá-la. Enraivecida, ela não suportou e começou a chorar. Apesar do prejuízo pelo celular, do susto que sofreu com o furto, da espera na delegacia, onde se sentiu tão insegura, da prova que não realizou, Débora acreditava ter agido bem, conforme sua consciência mandou. Fez o que seu coração pediu. Não estaria tranquila caso deixasse aquela garotinha ali, mas sua família só sabia criticá-la. A jovem duelava com os próprios pensamentos, indignados e conflitantes, até lembrar-se de Sérgio, tão solícito, educado e calmo. Nunca imaginou que um policial pudesse ser assim. Para sua surpresa, até a equipe de plantão, que trabalhava na delegacia, tratou-a muito educadamente ao lhe atender e fazer o BO, apesar dos acontecimentos conturbados e serviços ingratos. Jamais havia precisado da ajuda da polícia. Envolvida por energias diferentes, a bela jovem que agora estava tranquila permitiu que suas ideias vagassem. Era impossível não pensar em Sérgio. Admirava-o pela preocupação com ela e por se dar ao trabalho de verificar se ainda aguardava para ser atendida na delegacia. Foi uma gentil prestatividade dele, pois poderia ir embora para casa sem se importar com ela. Acreditava já o ter visto antes, talvez de relance na universidade. Era gostoso lembrar sua voz forte e ponderada, seu comportamento digno, a calma constante. Sentia como se o conhecesse há tempo, pois confiou nele sem saber a razão. Virando-se, a moça fitou o teto e seus olhos irradiaram a chama de um envolvente desejo vindo de seu coração, enquanto sorria sem perceber. Apreciando as repetitivas recordações, adorava lembrar-se de cada detalhe de sua conversa com ele durante o caminho para sua casa. Sérgio era um rapaz bonito, cabelo bem curto e barba escanhoada,
na pele morena clara, quase bronzeada. Seus olhos eram atraentes, de um verde esmeralda brilhante que fascinava com certa magia, pois ela sentiu como se não quisesse deixar de fitá-los. É interessante estudarmos no mesmo lugar, pensava Débora, sem dissipar a agradável lembrança. Ele é tão esforçado. Que diferença! O Sérgio, um estranho, me compreendeu, não me criticou e ainda me ajudou, enquanto minha família. Realmente, ele tem mais vocação para psicologia do que para policial. Eu deveria ter lhe feito mais algumas perguntas, mas fiquei com vergonha. Não sei o que me deu. Da próxima vez que encontrá-lo. De imediato sobressaltou-se, enervada consigo mesma. Que droga! Como pude ser tão burra? Não lhe dei um cartão e ele não tem meu telefone. Ai, Débora, idiota! E agora? Uma névoa de contrariedade envolveu-a. Irritada, sentou-se na cama e murmurou. Puxa, eu queria tanto encontrá-lo novamente. Chamada à razão pelos próprios pensamentos, repreendeu-se. Ai, Débora. E se o Sérgio tiver algum compromisso? Ele disse que mora com os pais, mas pode ser casado ou então noivo. Forçando a recordar-se, prosseguiu. Não, acho que não ouvi de aliança. Mas a falta da aliança não quer dizer ausência de compromisso com alguém. Deixe-me ver. Não, ele não tinha aliança ou anel. Quando segurava o volante, vi que suas mãos eram bem fortes. Reparei na roupa bem alinhada, no tênis. Ele falou que pagava os estudos e mal podia sustentar as despesas com o carro. Não deve ser noivo. Talvez só namore. Ele é tão bonito. Aliás, deve malhar muito em alguma academia ou mesmo no quartel, pois tem um físico tão torneado. Mas que droga! Como vou encontrá-lo agora? Seria ridículo eu ir lá onde ele trabalha. Parecerei muito vulgar. Procurá-lo na universidade seria trabalhoso. E qual desculpa eu daria? Ai, Débora, sua imbecil! Ofendia-se por não encontrar uma solução. A voz de Yara, sua irmã caçula, tirou-a daquelas reflexões. Débora, telefone. Atende aí. Nossa, nem ouvi tocar. Surpreendeu-se em pensamento. Por fim, respondeu. Pode deixar. Obrigada. Débora foi surpreendida por Breno, tio de Cris. Olá, Breno. Que surpresa. Estávamos preocupados com você. Desculpe-me por ligar a essa hora, mas não dormiria sossegado se não tivesse notícias suas. Não se preocupe, deu tudo certo, avisou a jovem com simpatia no tom da voz. Não queríamos deixá-la só na delegacia, mas... Ora, eu sei, nem precisa se explicar. Logo perguntou, e a Cris? Dormindo feito um anjo. A Elsa ligou agora dizendo que a Cris tomou um banho, jantou e dormiu rapidinho. Meu cunhado ficou muito grato pela sua atitude com a Cris. Será um prazer darmos um celular novo para você. Não, de jeito nenhum, exclamou ela. Nada pagará sua atenção, seus cuidados e sua generosidade. Mas é o mínimo que podemos, e fazemos questão, insistiu Breno com extrema amabilidade. Por favor, não. Eu ia mesmo trocar aquele aparelho. Ela estava decidida em não aceitar o presente. Entretanto, foi difícil convencer Breno sobre sua opinião e encerrar o telefonema de forma educada, pois ele era persistente, mas conseguiu. Cansada, exausta, lembrou-se de ligar para a operadora e avisar sobre o furto ocorrido. Ao deitar-se para dormir, ainda experimentava uma sensação de frustração ao pensar que seria difícil ver Sérgio novamente. Ela não sabia explicar aquele sentimento de atração que experimentava. Lembrar-se dele era prazeroso. Extenuada, rapidamente conciliou o sono enquanto pensava nele.
No dia seguinte, o sol frio daquela manhã de outono invadiu o quarto quando Débora abriu a janela. Não havia agendado muitos compromissos para aquele dia e poderia chegar mais tarde ao serviço, planejando ir trabalhar com seu carro. Embora pertencesse a uma família bem estruturada financeiramente, a jovem fazia questão de trabalhar, levantar cedo e sempre se ocupar com coisas úteis. Nos últimos tempos, desejava sair daquela casa para morar sozinha, abandonando a proteção e qualquer dependência material de seus pais. Apesar de acreditar ser madura para tal responsabilidade, não entendia a origem do medo para tomar essa atitude. Algo apertava seu coração ao pensar nisso. Refletindo sobre várias coisas, ela tomou um banho, vestiu-se impecavelmente como sempre e, antes de fazer o de jejum, arrumou suas coisas, pegando o material de que precisaria para levar à noite à universidade. Procurando a agenda com o telefone de suas amigas do curso de graduação, repentinamente ficou assombrada e inquieta ao descobrir que sua pasta, motivo de tanto transtorno e trabalho no dia anterior, não estava ali. Meu Deus! A agenda, os contratos assinados pelos locadores, os documentos que. Ah, não! O meu trabalho da faculdade! Incrédula, procurou a pasta em suas bolsas, sobre a escrivaninha, atrás do computador, sob os livros e outras pastas, mas não a encontrou. Tinha certeza de ter ido direto para o seu quarto ao chegar à noite anterior. Lembrou-se de só poder tê-la esquecido no carro de Sérgio. Sentiu-se em apuros, pois tudo de que precisava estava naquela pasta. Repentinamente, foi interrompida por suaves batidas à porta de seu quarto. Ao abri-la, deparou-se com a empregada avisando: Débora, tem um rapaz lá no portão te procurando. Ele se anunciou pelo interfone. Disse que se chama Sérgio e está com uma pasta tua. Vai atender esse moço? Pelo amor de Deus, Yolanda, praticamente gritou. Faça-o entrar. Eu estou acabando de me arrumar. Vai lá correndo, vai. Falou com dengo, segurando a mulher pelos ombros, fazendo-a virar e dando-lhe um empurrãozinho, avisando: Estou indo. A empregada riu e obedeceu. A moça voltou à frente do espelho, procurando algum detalhe em sua imagem que poderia comprometer sua elegância. Ajeitou novamente os cabelos, dando-lhe um toque natural e retocou o batom. Esborrifando uma colônia no ar, ficou sob o orvalho da suave fragrância que caía. Olhou-se de perfil no espelho e, finalmente, saiu do quarto. Chegando à sala de estar, notou certo constrangimento em Sérgio, talvez pelo requinte do interior da casa, da elegante e moderna decoração. Olá, Sérgio, expressou-se com verdadeira alegria. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Débora. Estou bem, e você? Melhor agora. Eufórica e emocionada por vê-lo, respondeu impensadamente. Seu rosto corou imediatamente e, envergonhada, tentou corrigir-se, mas gaguejou. Bem, puxa, eu estava feito louca procurando essa pasta. Imaginei que tivesse ficado com você, quero dizer, em seu carro. E como eu poderia encontrá-lo? Ao vê-la embaraçada com as palavras, ele ofereceu largo sorriso, estendeu-lhe a pasta e contou. Ao fechar o carro ontem à noite, eu vi que a esqueceu no banco de trás. Não tinha como avisá-la, por isso vim cedo, pois acreditei tratar-se de um material importante. E como é importante! Ah, perdoe-me por mais esse trabalho. Não imagina como me ajudou novamente. A moça ficou petrificada diante do rapaz. Seus olhos novamente se fixaram por longos segundos, e o silêncio imperou até a empregada interrompê-los. Com licença, pediu educada. A senhora quer que eu sirva um café? Não, quero dizer, atrapalhou-se. Ai, Sérgio, me desculpe. Nem pedi para se sentar, mas é assim.
Ele sorriu, vendo-a incapaz de organizar as ideias. Sabia a razão daquela dificuldade de expressão, pois também se sentiu inebriado durante aqueles segundos em que se olharam. Débora respirou fundo, riu e falou: Bem, faço questão que tome café comigo, por favor. Depois de tudo o que fez por mim, não pode recusar. Vamos ali para a mesa de aposta? Propôs, apontando para o outro recinto. O rapaz não esperava por aquele convite. A certa distância, havia reparado uma grande mesa bem posta para o de jejum. Por isso, um tanto constrangido, avisou: Oh, Débora, desculpe-me decepcioná-la, mas já me alimentei em casa e... Então, aceite só um cafezinho. Já está pronto. A Yolanda nos servirá aqui mesmo. Sente-se, por favor, pediu generosa, apontando para o sofá. Ele sorriu satisfeito e, educado, respondeu ao se sentar: Se for um cafezinho, eu aceito. A empregada entendeu o olhar de Débora. O quanto antes, a mulher providenciou delicadas xícaras de porcelana sobre linda bandeja de prata deixada na mesa central da sala, pois ao sutil sinal da moça, entendeu que ela fazia questão de servi-lo. E enquanto apreciavam a bebida fumegante, o simpático rapaz perguntou: Avisou a operadora de seu celular sobre o furto? Ah, sim, ontem mesmo. Mas preciso enviar uma cópia do BO. Liguei logo após ter falado com o tio da Cris. Certa decepção abraçou o coração de Sérgio naquele segundo, mas disfarçou bem e falou em seguida: Percebi você muito comovida com aquela menininha. Aliás, quem não ficaria, não é? Sabia que telefonaria para ter notícias dela. Emocionei-me, sim, mas não liguei. O tio e a mãe estavam preocupados comigo e ele telefonou. O silêncio pairou inebriante até Sérgio terminar de beber o café e anunciar: Foi ótimo saber que você está bem. Agora que já tem sua pasta e roubei um pouco de seu tempo, preciso ir. Falou, estampando lindo sorriso. É uma pena. Sua companhia é bem agradável, mas entendo. Precisa cumprir o horário. Na verdade, hoje estou de folga, comentou, levantando-se. Porém, tenho de ir até a companhia onde trabalho para resolver um assunto administrativo. Tenho o dia todo para isso, mas não devo ser o motivo de seu atraso para ir trabalhar. Não tenho hora para chegar ao serviço. Minha agenda está tranquila. Só preciso entrar em contato com algumas colegas para saber como ficou o trabalho a ser entregue ontem. Sorriu animada, com um brilho no olhar ao dizer: Quem sabe à noite nós nos encontremos lá na universidade. É, quem sabe? Sérgio pensou rápido, dissimulou qualquer interesse e perguntou: Vejo que está arrumada para ir trabalhar, e eu estou indo para o centro da cidade. Quer uma carona? Com entonação suave na voz e nítida expressão de felicidade, Débora respondeu: Lógico, se não for incomodá-lo. Claro que não. Pegue suas coisas e... brincou. Troque de pasta. Ela sorriu gostoso ao responder: Sem dúvida, só um minuto. Você me espera? Não tenho pressa. Pode até tomar seu café da manhã sossegada. Não, hoje estou sem fome. Sente-se. Não vou demorar. Avisou, indo para o seu quarto. Sérgio acomodou-se novamente e sorriu em seu íntimo, sentindo-se extremamente feliz por ela tê-lo tratado tão bem e aceitar seu convite. Poucos minutos passaram e a moça retornou à sala, pedindo animadamente: Vamos? Estou pronta. Sim, vamos, respondeu ao levantar-se e admirá-la discretamente. Sérgio não conteve a satisfação de tê-la ao lado, e ao entrarem no carro, ele perguntou: Posso dizer uma coisa?
Encarando-a, invadindo-lhe a alma através do olhar, o que a deixou muda, o rapaz falou em tom grave e emocionado, sem perder a oportunidade de vê-la em silêncio. Você está muito bonita, Débora. Além disso, é tão meiga. Tem um sorriso cativante que impressiona e atrai. Vendo-a com a respiração represada e sem resposta, Sérgio arriscou sem demora, pois não queria se iludir. Desejava saber, era tudo ou nada. Por isso argumentou. Seu namorado não deveria deixá-la pegar carona, mesmo com amigos da universidade. Fitando-a firme, ele observou um belo rosto alvo enrubescer, e com um leve tremor na voz baixa, Débora comentou, parecendo envergonhada. Não tenho namorado. Ele não disse nada. Olhou-a de uma forma diferente ao contemplá-la e ofereceu largo sorriso ao experimentar uma felicidade sem igual. Depois ligou o carro e seguiu, conversando sobre outros assuntos. Apesar de manter as aparências, Débora ainda trazia uma inquietude pelo fato dele tê-la deixado constrangida com a argumentação. Ninguém a fazia perder as palavras daquela forma. Sabia dominar seus sentimentos em toda situação. Entretanto, jamais experimentou aquela sensação em que Sérgio invadiu-lhe o íntimo, parecendo saber de seus sentimentos e pensamentos com uma habilidade a qual dificilmente ela poderia explicar com palavras. Chegando ao destino, Débora ofereceu-lhe um cartão com seus telefones, lembrando-o sobre o fato de o número do celular estar desativado. Ele, por sua vez, também forneceu o número do telefone de sua residência e endereço. A jovem demonstrou-se feliz, agradeceu a carona e pensou ligeira. Encorajou-se e, sem que ele esperasse, beijou-lhe o rosto, segurando-lhe a nuca com delicado carinho. Quase um afago. Sorriu em seguida, como se tivesse feito uma molecagem. Ia descendo do veículo, quando Sérgio se curvou e rapidamente segurou-a levemente pelo braço, chamando-a. Débora. Ao ver seu rosto reluzente e sorrindo virar com expectativa, ele a soltou, como se fizesse suave afago no braço, e perguntou. Talvez possamos ir juntos à universidade hoje. A que horas eu poderia vir pegá-la aqui? Titubeando por segundos, ela questionou. Por volta das 5 horas, você estará em sua casa? Sim, por quê? Não sei a que horas vou deixar o serviço hoje. E posso te ligar avisando? Lógico que sim, afirmou animado. Vou aguardar. Até mais então. Despediu-se com expressiva satisfação ao descer do carro. Sérgio suspirou fundo, vagarosamente, enquanto a observava caminhando. Ele parecia imerso em um sonho, e quando menos esperava, a jovem olhou para trás e acenou. Sobressaltando-se, ele retribuiu de imediato. Ao vê-la entrar na empresa onde trabalhava, o rapaz passou as mãos pelo rosto, sorriu incrédulo e seguiu. Continua no capítulo 3. Até lá!